Olá, muito boa tarde. Em final de semana criamos espaço para olhar a liturgia do próximo domingo, o segundo domingo da Quaresma, cujos textos bíblicos queremos olhar com o apoio do Frei José Nunes, dominicano e professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está aqui connosco. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boas. Estamos na Quaresma, estamos também prestes a arrancar com a Semana Nacional Caritas. Na sua mensagem para a Quaresma, o Papa pede que não nos cansemos de fazer o bem e pela conjuntura que vivemos, nesta situação de conflito no leste da Europa, não faltam ocasiões para termos mesmo que fazer o bem, não é? Sem dúvida. E Caritas lembra logo fazer o bem, lembra a solidariedade, lembra a partilha. Porque é interessante que, quando começou agora este conflito na Ucrânia, muitas pessoas, bem, eu próprio também quis ir ver isso, fomos à net para ver como é que se podia fazer ajuda. Como é que se podia fazer algum tipo de donativo, fossem géneros, fossem dinheiro, fosse o que fosse. E é uma lista infindável de organizações e pessoas e instituições que se propuseram fazer recolhas de donativos, de bens, para ser solidário com a Ucrânia. E isso realmente é muito bonito, quer dizer, isso tem a ver com essa consciência de que o Papa também pede muito, mas que no fundo não é apanagem só dos cristãos, quer dizer, com essa consciência de que nós humanidade, somos uma família. E quando há um membro da família que sofre, todos nós somos desafiados a ser solidários, não é? Embora depois isso também nos faça interrogar. Então, e os outros todos conflitos que há? E no Iémen, e no Sudão, e o recrudescer da coisa no norte de Moçambique. Quer dizer, há tanta guerra em tanto lado, há tanta pobreza, há tanta injustiça, há tanta perseguição, há tantos mártires, cristãos e não cristãos. Ora, a Quaresma ainda bem que é todos os anos. Porque se fosse só com a questão da guerra da Ucrânia, isto era este ano e esperemos que rapidamente termine, não é? Mas a Quaresma lembra-nos todos os anos que nunca deixa de haver oportunidade de fazer o bem. Lá está, como estávamos a dizer. Portanto, há sempre motivo e condições e situações em que somos chamados a fazer o bem. E, claro, não apenas a um nível planetário, mundial, internacional, mas a um nível também interpessoal. Há sempre possibilidade de fazer o bem. Há sempre a possibilidade de ir visitar um familiar que está sozinho, um familiar que está doente. Há sempre possibilidade de fazer um donativo a alguém que está com fome, a alguém que está desempregado. Há sempre possibilidade de fazer o bem. E a Quaresma lembra-nos isso. E esta possibilidade de fazermos bem também a nós próprios e tentar mudar a realidade que está próxima de nós, não é? Podemos dizer, não temos capacidade para parar a guerra com as nossas possibilidades, mas tantas vezes nós criamos pequenas guerras, pequenas situações de conflito na nossa circunstância de vida. Exatamente. E, portanto, nós também somos responsáveis por muita coisa, não é? Quer dizer, e mesmo quando não depende de nós fazer calar os canhões, não é? Para usar a imagem do Bob Dylan quando cantava o Blowing in the Wind, não é? Aqui já há 50 anos, talvez, eu já sou velho. Bem, então, mesmo que não esteja nas nossas mãos o fazer calar os canhões, não é? E o rebombar dos tambores, isto é para usar o Brel. Foi o Bob Dylan, agora é o Brel. Há algo que tem a ver connosco. É o não perder da esperança. Porque diante da tragédia e dos horrores, nós, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode começar a duvidar do poder de Deus. A perguntar-se, mas como é que Deus permite isto? Ou então, a perder pura e simplesmente a esperança de que as situações se podem resolver, de que pode haver transfiguração. Já estamos a entrar na questão do domingo, não é? Das leituras do domingo. E isso, há aí qualquer coisa do ADN tipicamente cristão, do não perder a esperança. Eu vi uma imagem
que me marcou, talvez tenha sido a que mais me marcou, destas da televisão que têm aparecido. Não foi propriamente dos mísseis, dos prédios arrebentados, isso eu, infelizmente, também vi pessoalmente e vivi isso em Angola, aqui há uns anos atrás. Mas foi, no meio dos escombros, era uma mulher que chorava e só dizia esta frase: para quê? Mas isto para quê? Quer dizer, a gente é uma incompreensão, mas para que é isto? Para que é destruir os prédios todos? Para que é arrasar as cidades? Para que é matar pessoas? Mas para quê? Para quê? Ela diz isto em ucraniano. Creio que não era em russo, era em ucraniano. E realmente, diante desta tragédia toda, a gente pergunta-se, mas para quê? E a gente pode cair no desânimo. Não é? E aí, embora lá está, não esteja nas nossas mãos acabar com a guerra, há aí um desafio a não perder a esperança, a acreditar que com a força de Deus, com a ajuda de Deus, com a intervenção de Deus, havemos de ser capazes de dar volta às situações, de transfigurar o mundo e transfigurar as nossas vidas pessoalmente, claro. Não é? Muito bem, e vamos então escutar, começamos por aí, este Evangelho de Lucas, que nos falam precisamente deste episódio da Transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Frei Nunes, esta descrição da Transfiguração, podemos dizer que é assim um bocadinho cenas dos próximos capítulos. Pois, sim, porque anuncia alguma coisa que vai vir no futuro, não é? Sim. Exatamente. Pois esse é certamente o motivo pelo qual este texto da Transfiguração nos aparece sempre na Quaresma. E nomeadamente no segundo domingo da Quaresma. O primeiro domingo tem as tentações, o segundo tem a Transfiguração. E lá está a anunciar as cenas dos próximos capítulos, que é a Páscoa que vai vir, não é? Tal como na vida de Jesus, Jesus falando com os discípulos em geral, com os 12 apóstolos em particular. Isso aparece uns versículos antes deste texto. E depois aqui, neste caso, revelando-se isto também, estando apenas com 3 deles, o Pedro, o Tiago e o João, está-se aqui a revelar o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser martirizado, assassinado, mas ressuscitará. E, portanto, esta mensagem aparece-nos na Quaresma para dizer: não há bela sem senão, não há rosa sem espinhos, não há transfiguração sem passar pela dificuldade, não é? Não há vida sem passar pela morte, não há ressurreição, não há vida nova sem passar também muitas vezes pelo sofrimento. Então está-se a anunciar a Páscoa. Claro que, e é por isso que lá está, o texto da Transfiguração, nós também há um dia do ano, que é o 6 de agosto, salvo erro, que é a festa da Transfiguração. Portanto, isso é uma data marcada, 6 de agosto. Mas, além disso, aparece sempre na Quaresma.
no contexto da Páscoa, portanto, para anunciar a Páscoa. Claro que este texto, isto é uma peça literária, não é? Esta escrita é realmente deu muito trabalho a escrever. E, portanto, isto é para anunciar, em primeiro lugar, a esperança na transfiguração. A transfiguração, ou a esperança na ressurreição, quer dizer, a transfiguração é um símbolo da ressurreição. Jesus transfigurado, aí ficou de uma brancura refulgente, aí era outro ser. Pois isso é sinal de que depois da morte, também Jesus, na ressurreição, terá outra vida, não é? Simplesmente, para além disso, este texto, essa é a mensagem principal, está cheio de detalhes e de pormenores literários e teológicos simultaneamente, não é? Sei lá, só para dar um exemplo. O aparecer aqui o Moisés e o Elias. Porque Jesus subiu ao monte e depois uma grande nuvem e apareceu Moisés e Elias. Bom, Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento. E, portanto, a lei e os profetas. E, portanto, isso significa que Jesus é a continuação e a plenitude do Antigo Testamento. Quer dizer, em Jesus resume-se toda a história da salvação que tinha ficado para trás. Jesus atualiza tudo isso. Mas, por outro lado, há também quem note, quem faça notar, estudiosos, biblistas, não é? Que, por exemplo, aqui está uma catequese dominical. Porquê? Porque justamente 8 dias antes, no sábado anterior, tinha havido o anúncio da paixão. Jesus tinha falado com os discípulos, tinha pregado, tinha ido a uma sinagoga no dia de sábado. E agora, passados 8 dias, que é quando isto se dá, aparece aqui Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, a palavra de Deus, que é lida nas assembleias dominicais. O 8º dia, depois do sábado, do outro sábado, é um domingo. Quer dizer, está aqui uma série... Bom, sei lá, só para dar exemplo de como isto é uma peça cheia de pormenores. Por exemplo, diz que se ouviu uma voz do céu, da nuvem, este é o meu filho muito amado, o meu eleito, escutai-o. Onde é que isto já tinha aparecido? No batismo. Ora, onde é que isto tinha aparecido para além da transfiguração e do batismo? Em Isaías, nos cânticos do servo sofredor. Portanto, quando nós ouvimos isto, nós imediatamente, isto é para nos ensinar, cá está, Jesus não é um qualquer. Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o eleito de Deus, mas como é que ele vai ser Messias? Sendo servo sofredor. Não sendo um rei, não sendo um chefe político ou militar, mas sendo um servo, alguém que se põe ao serviço dos outros e que, pondo-se ao serviço dos outros, até vai ser perseguido e vai sofrer, como muitos mártires, não é? Bom, portanto, também aqui já se está a indicar qual vai ser o tipo de vida do Messias, o tipo de vida de Jesus, não é? Bom, isto para além de outros detalhes, não vale a pena também, caramba, estar a exagerar nisto. Mas o porquê da nuvem e o porquê das tendas. Oi, meu Deus, isso... Sabe, há aqui um termo interessante. Como é bom estarmos aqui. Os discípulos não estavam com vontade de regressar cá abaixo, não é? Acharam aquela circunstância bastante aprazível, diferente, aprazível, era agradável, não queriam descer à terra. E este é um desafio que nos toca, não é? Temos que descer à terra, temos que chegar a essa terra munidos com este dinamismo que recolhemos na fé, não é? Para depois sermos agentes de transformação do mundo. Lá está, eu acho que isso também, lá está, é um outro detalhe desta peça. Nós somos chamados a não nos evadir do mundo. O cristianismo não é uma religião de evasão das realidades terrestres, não é uma alienação. O marxismo acusava muito o cristianismo, não é? E a religião em geral, de ser algo alienante. É o ópio do povo, dizia Feuerbach, e depois Marx e Engels também o disseram. A religião como que tira as pessoas do compromisso social, da realidade terrena. Pensa só no céu, pensa, como é bom estar aqui, 3 tendas, e não pensar na realidade. Mas, de facto, o cristianismo não é isso. E é por isso que Jesus diz,
Não nesta versão aqui de São Lucas, mas na de outros sinóticos, ao falar da transfiguração, Jesus diz, não ficamos aqui. Vamos descer o monte. Vamos voltar à vida. Vamos voltar à terra. Vamos deixar os céus e voltar à terra. Exatamente. E mais, o Filho do Homem não vai ter uma vida assim de glória só, não. Vai descer até ao concreto dos homens, da vida humana, e vai ser perseguido. Portanto, não fujamos da realidade. E isso realmente tem muito a ver com o cristianismo, porque com a religião cristã, Jesus não foi nenhum anjo. Jesus foi uma pessoa de carne e osso. E, portanto, é no material que se vive o espiritual. É na humanidade, no humanismo, no meio das circunstâncias socioculturais e económicas, é aí que a gente é chamado a viver divinamente. Não é? Portanto, já agora, isto é com mais cerejas, não é? Mas já agora dizer uma coisa. Nós, por exemplo, nas missas, há uma parte da missa, quando se vai começar a segunda parte da missa no ofertório, em que o padre ou o acólito ou o diácono deita vinho no cálice, depois deita uma gota d'água. As pessoas às vezes não repararam nisso, mas em geral reparam. E há uma frase que se diz em silêncio, muito baixinho, que o padre diz: pelo mistério desta água e deste vinho, quer dizer, o vinho a que se deitou a gota d'água, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos nós viver a divindade, vós que assumistes a nossa humanidade. Quer dizer, em Jesus está misturado o humano e o divino. E nós somos chamados a viver da mesma maneira. É na nossa humanidade que temos que viver divinamente, não é? Muito bem, as conversas são como as cerejas. O nosso tempo não é limitado. Vamos avançar. E é caro. Aqui para a primeira leitura de Gênesis, onde temos também aqui uma atitude de confiança de Abraão, não é? Naquilo que Deus lhe anuncia. Ele que estava velho e sem descendência, e Deus apresenta-lhe uma descendência numerosa, todo um povo que irá surgir. Exatamente. Como que teríamos aqui dois atores da peça, do teatro. É o Abraão e Deus. Da parte de Abraão, há uma confiança quase inusitada, não é? Quer dizer, pelas circunstâncias que o Henrique acabou de dizer, velho, começar uma vida nova, sem descendência. Há uma confiança em Deus e na promessa que Deus lhe faz. E põe-se a caminho, não é? Bom, da parte de Deus, há também uma nota muito importante. Ele quer fazer e gosta de fazer aliança com as pessoas, fazendo-lhes uma promessa e cumprindo. E aí é que está essa nota de Deus. Ele é fiel. Nós aqui, Deus faz uma promessa e é fiel à sua promessa, não é? Parece que na Bíblia, eu li isso aqui há tempos, de alguém que estuda a Bíblia, que há vários milhares, não sei se são 5.000, promessas que se fazem na Bíblia, quase todas tendo como sujeito Deus. Deus nunca falhou em nenhuma promessa. Deus é sempre fiel. Pois há logo uns mal-intencionados que dizem assim: não sejas como os políticos que fazem promessas e não cumprem. Eu não embarco nada disso. Porque acho que há políticos e políticos. Há políticos que fazem promessas e não cumprem, mas há outros que fazem promessas e cumprem. Bom, portanto, eu não tenho nada contra os políticos nem contra a política. Mas Deus é fiel. Deus cumpre sempre as promessas, não é? E fez uma promessa a Abraão e cumpriu-a. E ele teve confiança. Muito bem, avançamos para a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, e aí o apóstolo desafia-nos a renunciar às nossas atitudes de orgulho, de autossuficiência, de assumir na realidade a verdadeira essência do cristianismo nas nossas vidas. Exato. Deixar as mundanices, digamos assim. Jesus disse isso, e no Evangelho de São João aparece muitas vezes. Nós cristãos estamos no mundo sem ser do mundo.
Quer dizer, nós geograficamente estamos no mundo, mas não queremos subjugar-nos aos valores mundanos, que é o que aqui está descrito, os valores do ventre, da pouca vergonha, da perdição, as coisas terrenas. Né? Sim, nós estamos no mundo, mas chamados a viver com valores bonitos, com os valores do Evangelho. Este texto tem muito a ver connosco, no sentido de nós rejeitarmos tudo o que é pecado em nós. A Quaresma também é tempo de conversão. E tinha muito a ver também com... Claro que isto era dirigido aos cristãos da comunidade de Filipos, que estavam um bocado relaxados e desleixados na vida cristã. Mas isto também tem muito a ver com os catecúmenos. A Quaresma é um tempo catecumenal, não é? Isto é para dizer também, quem é discípulo de Cristo, quem quer ser amigo de Cristo e viver os valores do Evangelho, tem que renunciar aos valores terrenos. E os catecúmenos eram aqueles que, tendo optado por ser cristão e estando-se a preparar para o batismo, realmente querem pôr de lado esses valores antigos. Olha, eu estou agora a ultimar a preparação de uma rapariga, de uma mulher, à volta dos 30 anos, que vai ser batizada na Noite Pascal. Eu tenho-lhe feito uma catequese nos últimos meses. E é muito engraçado, nunca me esqueço, no primeiro encontro que nós tivemos, ela disse-me uma expressão, ela nem estava bem a dar conta, quer dizer, no fundo sim, mas do teológico que estava a ser. Ela disse assim, eu quero mesmo ser batizada, eu vou casar, eu também quero casar na igreja, mas eu quero é ser batizada primeiro. Porque, é como se começasse a partir do zero, disse ela. E eu achei é muito interessante, quer dizer, uma pessoa que quer ser cristã, é para começar uma vida nova. Não é que possa não ser muito pecadora e tudo isso, mas é para começar a partir do zero. Então, deixar estes valores que não estão de acordo com o Evangelho. Nós que já fomos batizados há mais tempo, também estamos sempre a ser chamados a não sussurrar, a não ficar subjugados por estes valores mundanos das tentações de querer ser muito, de querer ser importante, de querer ser rico, de não ligar aos outros, de só ligar ao prazer imediato. Superar tudo isso. E a Quaresma é uma grande oportunidade para reagirmos contra isso, é o momento oportuno. Obrigado por este auxílio na compreensão destes textos do segundo domingo da Quaresma. Obrigado por ter estado connosco. Ficamos por aqui. Lembro que amanhã, poucos minutos depois das 6 da manhã, ainda pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1, na sua edição rádio. Por mim agradeço a sua companhia, desejo uma boa tarde e um bom fim de semana.